esses alemães do Reno eram apoiadores de Napoleão, que por sua vez era ligado aos portugueses, né? Perfeito. Não, pois é, agora, como é que o senhor explica o seguinte, o idioma alemão, que era tão falado até a década de 40 em Santa Catarina, que até jornais diários, e começou de novo esse problema, porque agora deu a Grande Guerra eram os alemães por um lado, Hitler, e por outro lado, não era Hitler, eram os americanos, não é? E o outro lado russo. Então era natural que durante o governo de como é que se diz, Aristiliano Ramos, mas principalmente do Nereu Ramos, eles fossem contra os alemães. Isso é contra a língua alemã, né? Não porque fosse propriamente contra a colônia alemã, até porque essa colônia alemã ali falava português, né? Mas era contra a colônia alemã como um todo, né? Porque na Europa, lá os alemães, vamos botar um outro termo no meio, nacionalismo. Porque há um momento na história humana em que se desenvolve o chamado nacionalismo. Cada povo, a nossa raça, né? Perfeito. Isso é curioso. Por exemplo, os portugueses. Os portugueses têm dois nomes, portugueses e lusos. Já ouviu um comentário em cima disso? Não. Luz é de Lusitânia, o antigo nome do país. Portugal era um país pertencente a Roma, o Império Romano. E o Império Romano tinha o seu governo no sul de Portugal e entrando na Espanha. O governo propriamente dito de Portugal era fora de Portugal, mas sobre a fronteira sul de Portugal e a fronteira com a Espanha eram os lusos, a província da Lusitânia. Veja bem, província da Lusitânia. Essa região era um tanto atrasada, sabe? Então, ela nunca evoluiu muito. Então, os lusitanos não chegaram a se projetar. Mas é dali que saem os açorianos. Olá para os Açores. Mas como é que aparece Portugal? Acho que foi um reino, né? Um nobre francês que ganhou as terras que tinha uma cidade chamada Porto e outra cidade chamada Cali. Tem qualquer coisa de certo ali. É assim, ó. Enquanto no sul de Portugal havia os lusitanos falando português, em Lisboa também se falava português. E ao norte de Lisboa também. Mas por que essa zona ao norte de Lisboa tomou o comando e finalmente botou a capital em Lisboa? É o seguinte, ali deu-se um núcleo de desenvolvimento, porque da Alemanha saiu uma tribo. A tribo, como é que chama? Os godos, visigodos? Godos, Tem os godos, os visigodos, tem umas coisas assim, é uma misturada de coisas. Pois bem, então, acho que era visigodos. No final do governo de Roma, Roma começou a enfraquecer. Então as tribos germânicas começaram a invadir. E umas invadiram a Espanha, outros invadiram a França, outros invadiram Portugal. É aqui que começa. Os godos saíram da Alemanha, passaram pelo interior, o norte da França, e chegaram até Portugal, numa cidade chamada Calais. Calais, Não sei se você ouviu esse nome. Sim. Calais era o nome de uma cidade que era um porto. Junto do mar. Então agora, Porto Calais. Tá. A cidade de Porto e a cidade de Calais. Uma região compreendida... E na língua deu o seguinte,
facilmente como é adjetiva o nome. Portucale, portucalensis. Tá. E os antigos muitas vezes davam os nomes das pessoas, fulano de tal, portucalense. Tá. Ou fulano de tal, nascido em tal lugar. Pois bem, então, os godos vêm para Cale, que é o nome da cidade. Existe uma outra cidade chamada Porto, mas fica bem mais para o norte de Portugal, não tem nada que ver. Mas, em todo caso, tudo é norte de Portugal. Então, Portucale, deu portucalenses, e finalmente a língua portuguesa tem tendência de diminuir as palavras. Então, deu portucalenses, portugalês, finalmente português. Tá. Marca bem. Portucale, portucalenses, portugalês, português. E aí esse Portucale não evoluiu lá muito. Eles mesmos, não sei bem detalhes ali, finalmente eles levam a capital para Lisboa, porque Lisboa era a foz de um grande rio, maior que o de Cale. Cale é um rio pequeno e Lisboa é um rio grande. Certo. E aí Lisboa começou a crescer, foi indo, reuniu finalmente todo Portugal. Tá aí a origem do nome, né? É. Tá bom, professor. Professor, muito obrigado pela entrevista, né? E tudo bom pro senhor.